Audiência pública sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo em Amparo, 9 de fevereiro de 2023. Boa noite ao companheiro vereador Casotti, boa noite à imprensa local, aos internautas que nos acompanham nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Gostaria de saudar também os ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga as notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite também a todas e todos aqui presentes. Boa noite também ao nosso secretário de Cultura. Boa noite também ao Reginaldo, que vai fazer a explanação hoje para a gente. Declaramos abertas, então, os trabalhos para a realização da audiência pública sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo em amparo do Conselho Municipal de Cultura. O evento tem por objetivo expor e explicar a lei, seus principais pontos e formatos para iniciar uma conversa democrática da sua execução no município de Amparo. Agradecemos a presença e damos boas-vindas a todos, de novo. E justifico as ausências de alguns vereadores que previamente avisaram que não poderiam estar aqui, porque já tinham outros compromissos marcados, e também a ausência do presidente do Conselho de Cultura, que precisou se ausentar por motivo de trabalho também. Então, agora, queria passar a palavra para o Reginaldo, para ele fazer a explanação da Lei Paulo Gustavo para a gente aqui hoje. Já aproveito para justificar que eu também terei que sair um pouco mais cedo, porque eu entro no trabalho daqui a pouco. Boa noite a todos. Sou Reginaldo Leme, produtor cultural aqui em Amparo. Eu estou vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e eu estou representando a cadeira das artes visuais do Cine Foto Clube de Amparo, do qual eu sou presidente. Eu quero chamar o nosso secretário de Cultura e Turismo de Amparo, o Antônio Carlos, para fazer a abertura oficial dessa audiência e depois nós começamos os nossos trabalhos. Muito boa noite a todos e a todas, aos ouvintes, a todos aqueles que acompanham essa audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo, uma das leis mais importantes para o nosso país, uma lei que nunca tivemos, né? E é uma lei muito importante para o audiovisual. Eu queria agradecer o convite do Concult, né, na pessoa do seu presidente, seu vice-presidente que se encontra aqui, também a presença dos vereadores da Silvia e do Carlos. Muito obrigado pela presença e dizer para vocês que é muito importante para nós, aqui em nome do prefeito municipal, eu falo sobre a cultura do município e sobre todas as áreas culturais do município. É muito importante para nós sabermos que iremos receber esse recurso, onde esse recurso vem, né, para a Prefeitura Municipal e é gerenciado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Amparo. Dizer para vocês que a importância não é um valor exorbitante, um valor gigantesco, eu acho que a gente merecia muito mais, mas é um valor que será muito bem-vindo nesse momento e um valor que será agregado aos artistas, aos espaços, à coletividade de audiovisual no município. Queria aqui também agradecer a presença do meu diretor de cultura, Renan. O Renan vai ficar até o final. Eu tenho uma outra agenda, 8 horas, e a Rebeca, minha assessora de cultura e turismo também, que vai ficar até o final. A presença de todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença. Isso mostra que a gente precisa discutir cultura com os munícipes, discutir cultura com a classe, né? Nós vamos receber da lei Paulo Gustavo R$ 637.684,08. Ela é dividida em 4 eixos. Um dos eixos é apoio a produções audiovisuais, que é o maior valor para esse apoio, que é R$ 337.812,72. Apoio a salas de cinema, que é R$ 77.246,39. Esse apoio a salas de cinema nas lives que a gente participou, nas reuniões com o CNM, nas reuniões que nós já participamos sobre a Lei Paulo Gustavo, que teve muito debate sobre essa lei. Essa lei já era para ter sido aprovada, já era para ter acontecido e entrou em embate, entrou em debate, mas agora ela vai acontecer em 2023. Haja vista Aldir Blanc, que vem em 24, 25, 26 e 27. Mas a gente tem uma
uma alegria saber que talvez a Aldir Blanc já venha também em 2023. Seriam 2 leis para o ano de 2023. Isso eu fui numa reunião com a secretária de Cultura do Estado de São Paulo e ela falou várias vezes que a Aldir Blanc pode ser que aconteça também já novamente em 2023. Eles programaram para 2027 até 27, de 24 a 27, por mais 4 anos, mas talvez aconteça já nesse mesmo ano de 2023. O outro artigo é o 6º, o inciso 3, é R$ 38.787, que vai falar sobre capacitação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e mostras na cidade. E o último artigo é o 8, apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual. Aí é R$ 183.837,78. Esse inciso abre um edital mais amplo para todas as áreas da cultura e não o audiovisual. Bem claro aqui que daí esse inciso, esse artigo não será para audiovisual e sim para as outras áreas. Teatro, música, dança, mas assim, eu, quanto artista, eu penso que o audiovisual está vinculado a todas as artes hoje. A gente não faz show mais sem um painel de LED no palco, a gente não faz shows sem uma projeção, a gente faz apresentações com projetor. Então o audiovisual está vinculado inclusive à questão capacitação. A capacitação inciso 3 de R$ 38.000 eu acho muito pouco para esse inciso, mas a gente não pode mexer nos incisos, é como vem, é como nós vamos gastar. O Concult estará junto nesse processo, assim como foi na Aldir Blanc. Eu fiz uma reunião com eles, conversei com o presidente. O Concult estará junto nesse processo, mas o que eu não quero é que atrapalhe aqueles artistas que fazem parte do Concult, porque o Concult ninguém recebe nada, né? Assim como outros conselhos. Então nós não podemos que isso atrapalhe as pessoas que fazem parte dos conselhos para receber o recurso através do seu projeto. Então eu falei para o Diego que nós vamos pedir que ele indique 2 pessoas para fazer parte da comissão da Lei Paulo Gustavo, pessoas que não vão pleitear projetos, porque senão depois barra, né? Ou quem é conselheiro, se participar da lei e participar da comissão, não pode pleitear projeto. Então, isso eu vi acontecer em várias cidades na questão Aldir Blanc e não gostaria que acontecesse aqui em relação à Lei Paulo Gustavo e também em relação à Lei Aldir Blanc, que artistas não puderam receber porque faziam parte de conselhos e participavam da comissão de projetos. Eu queria deixar aqui um abraço a todos vocês, dizer para vocês que é muito importante para o nosso município a gente discutir em audiência pública a cultura do município. E esse recurso é para vocês, esse recurso é para os artistas, esse recurso é para os espaços, esse recurso só tem uma rúbrica, que acho que é o artigo 2 do inciso 6, que fala sobre salas de cinema, que aí a administração pública pode também solicitar o uso desse recurso para a reforma de algumas salas de cinema que tenham nas cidades, né? Então, nós vamos discutir isso amplamente, só que nós temos prazos. A partir do momento que essa lei for regulamentada, que hoje ainda ela não está regulamentada, deixar claro que aqui nessa audiência a gente vai explanar sobre a lei, mas ela não está regulamentada, ela será regulamentada, aí sim cabe uma discussão maior sobre o edital, sobre as publicações, a partir do momento da regulamentação, porque isso pode mudar muito. A partir do momento que ela for regulamentada, isso pode mudar e muito. E projetos culturais podem conversar muito com audiovisual. Nas reuniões que nós participamos quanto à administração pública, tudo já foi esclarecido, dito sobre inclusão de projetos de outras áreas com audiovisual, que também pode estar embutido na área de audiovisual, como teatro, como outras artes culturais. Eu deixo aqui na minha fala para vocês, artistas da cidade, depois que eu fui convidado pelo prefeito Carlos Alberto, que me deu total carta branca para assumir a secretaria, a gente sempre procurou maior apoio aos artistas locais, dar valorização ao artista local. A gente sabe que nem sempre é o tanto que a gente quer, é o quanto a gente pode, mas a gente tem conseguido atender o maior número de projetos da cidade. Hoje nós acabamos de julgar os projetos do Carnaval, das manifestações carnavalescas. Todos eles passaram no crivo, né, da comissão e foram credenciados. Dos 16 blocos, todos vão desfilar.
Eram 12 na grade, a gente deu uma mexidinha na grade e todos vão desfilar. Das 13 bandas, uma única ficou fora porque ela colocou 2 dias e dos 2 dias a gente tinha disponível na grade um dia só. Então o resto todos vão tocar e são projetos da cidade. São projetos contemplados aqui no município. Dizer para vocês que nós vamos fazer um carnaval com bastante consciência e bastante coerência. Mas nós estamos aqui para falar de outro assunto. Só estou falando porque tem bastante artista aqui, para vocês já saberem que vai ser publicado no Jornal Oficial de hoje o resultado final do credenciamento dos blocos e bandas do carnaval. Acho que inclusive já está no ar até. Dizer para vocês que eu fico muito contente em estar hoje à frente da Secretaria de Cultura e poder executar esses projetos, como a Lei Paulo Gustavo, como a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc no começo teve muita dificuldade, que eu também vejo que na Paulo Gustavo nós teremos, se a regulamentação não for bem clara e deixar alguma coisa assim no ar, igual foi a Aldir Blanc no primeiro ano, que foi o ano da pandemia, que o impacto foi geral em relação aos artistas, não só locais como do Brasil todo. E dizer para vocês que espero que essa regulamentação venha de uma forma bem clara, que não trave nada, não deixe nada no ar, para que a gente consiga executar ela da melhor forma possível e contemplar o maior número de projetos no município de Amparo e conseguir com as contrapartidas atender a população e receber o carinho da população, porque o mais importante, né, nessas leis, além de ajudar os pontos culturais, os espaços culturais, os projetos culturais da cidade, é chegar até a população. São projetos que chegam até a população, que a gente leva até a população nos bairros mais afastados, nos distritos e nos bairros do centro também. Nós não temos ainda muitos espaços culturais na cidade, nós estamos brigando para que isso melhore, para que isso aconteça, justamente para a gente executar essas leis, executar esses projetos de forma bem interessante para o município e interessante para os artistas também. Todos aqui sabem que eu sou um artista, sou músico, e toda vez que vai tocar um projeto, vai ter uma banda tocando ou um outro projeto, a gente tem que privar pela qualidade do som, qualidade da técnica, qualidade do espaço. Mas, como eu disse anteriormente, nem tudo é como a gente quer, e sim como dá para se fazer. Mas nós temos tentado, às vezes a gente vai acertar tudo e às vezes a gente vai errar alguma coisa. Mas a Lei Paulo Gustavo, a gente pode ter certeza que nós vamos trabalhar afinco para que quando esse recurso entrar, que são 60 dias após a publicação, nós temos que colocar o plano de trabalho na plataforma Mais Brasil e depois começar a executar com editais e tudo mais. Então nós temos que correr, porque a partir do momento que eles publicarem a regulamentação, nós temos 60 dias para credenciar o nosso projeto da Lei Paulo Gustavo. Ah, mas pode mexer. Pode mexer. Mas não é fácil mexer depois de colocado. Então nós temos que pensar nisso tudo antes. Nós temos várias reuniões que nós vamos fazer, inclusive com conferência de cultura no município e tudo mais. Bom, queria agradecer a vocês todos, dizer para vocês que é muito importante para o município essa lei, muito importante esse recurso chegar no nosso município, que assim que ele chegar, logicamente, o mais rápido e o mais breve possível, será repassado aos espaços e aos artistas nos incisos e nos quesitos que lhe couberem. Então aqui fica um abraço a todos e dizer para vocês que qualquer coisa é só procurar a Secretaria de Cultura e Turismo. A gente está lá, todos aqui, tem vários aqui que já foram lá conversar comigo. Estamos de portas abertas para receber vocês e poder tirar as dúvidas, poder conversar, poder sanar dúvidas e tudo mais. Tá bom? Um abraço a todos vocês, boa noite aí às pessoas, aos internautas que estão nos vendo, boa noite a vocês e vou deixar vocês com o Reginaldo, que vai falar especificamente da lei com vocês, vai explanar sobre a lei e qualquer dúvida também o Renan e a Rebeca estão aqui, que são os funcionários da Secretaria de Turismo e Cultura. Muito obrigado a todos. Bom, antes de dar continuidade da apresentação, gostaria de chamar o Alexandre só para dar uma palavrinha representando o pessoal do teatro. Alexandre, por favor. Teatro.
Eu agradeço, boa noite a todos. Eu agradeço o convite do presidente do Conselho, o Diego Moser, por estar aqui representando não só a Companhia Lázara de Teatro e Audiovisual, que celebrou agora em janeiro 27 anos de ofício, mas também como representante do ICINE em nossa cidade desde 2021. Para quem não sabe, o ICINE é uma rede de cineastas, produtores e exibidores do interior de São Paulo que atua desde 2019 na organização e fomento da atividade cinematográfica interiorana em diversos níveis. Somos hoje quase 100 cidades do interior do nosso estado. A luta do ICINE é de dar protagonismo ao interior de São Paulo e a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Antes de divagar sobre a importância da Lei Paulo Gustavo, eu gostaria de fazer uma breve viagem histórica sobre a relação de amparo e o audiovisual. Foi a Amparense Cléudia Verberena, nome artístico de Jacira Martins da Silveira, a primeira mulher brasileira a dirigir um filme, O Mistério do Dominó Preto, de 1931, na qual também produziu e atuou. 76 anos depois, em 2007, através da Lei de Amparo à Cultura e a produção de Álvaro Luiz Cardoso, eu dirigi Sinfonia dos Sisos, uma média-metragem de 62 minutos. Destaco ainda em nossa produção o curta Turma da Rua 15, adaptado da obra de Marçal Aquino, Me Carrega, Te Carrego, vencedor do Festival do Minuto na categoria trailer. Produzimos em parceria com a Cineville de Felipe Filgueiras o curta Entre Santos e com Diogo Capelletti, da Red Onion Filmes, filmamos com Bando Preto, núcleo de artistas pretos da Companhia Lázara, que durante a pandemia produziu 3 curtas: Veneno e Chibata, sobre um caso ocorrido em nossa cidade em 1900, Tristes Visões de Brusudangas e Não As Matem, adaptações de obras de Lima Barreto. Estamos finalizando o longa-metragem As 5 Mulheres, adaptado de um conto de Machado de Assis, e esperamos em breve anunciar a data de sua estreia. A vocação audiovisual de Amparo é de longa data, por conta de nossos prédios centenários e uma zona rural cinematográfica, novelas, comerciais, publicitários, filmes de longa, curta-metragem e documentários foram realizados aqui. A Lei Paulo Gustavo visa um investimento de 3.862 bilhões vindos do Fundo Nacional da Cultura, além da utilização de recursos federais, o maior investimento nacional em cultura já feito. A fim de amenizar os prejuízos do setor causadas pela pandemia e o desmonte e sucateamento da cultura que nosso país sofreu a partir de 2016, depois dos traumas que o governo Bolsonaro propagou contra a cultura, o audiovisual brasileiro e contra nós artistas, promovendo, através de ações e de fake news, um verdadeiro massacre no inconsciente coletivo, tentando aniquilar a importância da arte, da cultura e do conhecimento em nossas vidas. O estrago é imenso. Temos muito trabalho a ser feito. E a Lei Paulo Gustavo é uma esperança. Além do fomento à produção, à criação e manutenção, a Lei Paulo Gustavo possibilita ser um indutor de qualidade e educação para a participação cidadã. Como ela é inédita, o modelo e a prática dela está nesse exercício democrático. Temos a possibilidade de reconstruirmos juntos, poder público, artistas e público, as novas páginas de nossa história. Obrigado.
Parabéns pelo texto, Alexandre. Muito legal mesmo. Gostei que você lembrou da nossa Cléudia Verberena. Muito importante. Muita gente não sabe disso. Bom, para quem não me conhece, quem chegou agora há pouco, eu sou Reginaldo Leme, sou produtor cultural aqui na nossa cidade. Eu estou representando a vice-presidente. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e atualmente eu estou presidente do Cine Foto Clube de Amparo. Então, eu com o Diego, nós preparamos uma apresentação para mostrar para vocês. Nós não vamos entrar a fundo em tópicos, não é esse o objetivo desta audiência. É mais para mostrar a todos como que vai ser dirigido, como que vai ser planejado, quais são os principais tópicos, quais são as linhas de financiamento dessa lei. Como foi falado aqui pelo Antônio, pelo Alexandre, é uma lei que vem no momento, já era para ter vindo, né, no momento de crise no nosso país, muitos artistas sofreram com isso, e que essa lei já era para ter saído, demoraram muito, um pouco, mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, né? Então a gente preparou uma exposição aqui bem simples. Sim, eu liguei. É que o óculos de perto eu não enxergo. E mais ou menos dentro daquilo que o Antônio falou, a gente vai pincelar um pouco mais aqui. E essa lei, a Paulo Gustavo, ela é muito semelhante para quem conhece, quem viveu, quem trabalhou com o Aldir Blanc, é bem semelhante. E entre estados e municípios nós vamos ter aí quase 4 bilhões de reais, né? 3,86 milhões para ações culturais nos estados e municípios do nosso país. Essa previsão de verba de amparo de 637 mil, ela é baseada na população, né, e também na arrecadação dos impostos e tudo mais. Tem cidade que recebe menos e tem cidade que recebe mais. Como foi falado aqui, não é muita coisa, mas melhor ter 637 na carteira do que não ter nada, né? Então, com esse valor, eu acredito que o Conselho, a Prefeitura, nós vamos conseguir fazer excelentes projetos, que a gente sabe que nós temos pessoas com alto gabarito aqui em Amparo para saber equacionar e gastar bem esse dinheiro no nosso município. É uma previsão, mas é perto desse valor. Da onde vem esse valor, né? Da onde vem essa verba? Essa verba, ela não vem da saúde, ela não vem da educação, ela não cai de nenhum asteroide, né? Ela vem do Fundo Nacional da Cultura e do Sistema Setorial do Audiovisual. O Fundo Nacional da Cultura, essa verba, ela é composta por alguns restos da famosa Lei Rouanet, de alguém que fez um projeto, captou um pouquinho e não conseguiu captar o resto. Esse fundo, esse valor volta para o Fundo Nacional. Ou ele fez um projeto, por exemplo, de 500 mil e gastou só 450, o restante cai nesse fundo. Então é um dinheiro específico para a cultura, para o audiovisual, né? Então, assim, quando a gente ouve muita gente falar que poderia ser gasto em educação, em transporte, em manutenção da cidade, a própria lei, ela não permite isso, tá? Então, essa é uma fala que a gente tem que bater muito nessa tecla, porque as pessoas ainda, infelizmente, distorcem essas informações, não têm conhecimento e têm preguiça de pesquisar também e fica falando bobagem. Então, esse dinheiro aí, e o fundo setorial já é mais específico, tá? É um fundo mesmo do próprio governo federal, das agências de cinema, tal, que tem um valor já específico para o setor audiovisual, tá? Então, desse valor que nós temos aí de 600 e poucos mil reais para nossa cidade, 72% vai ser voltado para o setor de audiovisual. Nós vamos esmiuçar um pouquinho mais isso daí aqui. E 28% para os demais setores artísticos, tá? O que é isso? O que é considerado setores artísticos dentro do audiovisual? Pode ser uma produção de um DVD, tá?
Pode ser uma produção de um clipe de uma banda, de uma fanfarra, de uma qualquer coisa ligado do audiovisual, mas não específico dentro da área do cinema, de uma produção, de um documentário, enfim. Pode ser uma gravação de um clipe musical, teatro, entre outros, tá? O cronograma foi falado aqui, né? Só vamos dar uma revisão aí. A lei já está pronta, já está ok, tudo mais. Ficou aí numa gestação aí de um puta tempo para sair essa lei. Mas a lei sem uma regulamentação ela não funciona, tá? Ela tem que ter uma instrução normativa, assim como tem na Lei Rouanet, 180 páginas. Pro Aldir Blanc vai ter também, pro Paulo Gustavo também vai ter a sua instrução normativa, a sua regulamentação. O que é isso? Vai ser os tópicos, né? Vai ser o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, por que vai ser feito, o norteamento da lei, né? Como que vai ser planejado o edital, o prazo para esse edital. Então esse regulamento é a espinha dorsal da lei. A lei sozinha não funciona e o regulamento sozinho também não funciona. Então os dois trabalham junto. A lei é um pouco mais difícil de mudar, por exemplo, a Lei Rouanet é um pouco mais difícil de mudar. Muda-se a instrução normativa. Tá? Tanto é que está para sair uma nova agora também. Isso. A abertura, depois que sair essa regulamentação, vai ser a abertura da plataforma no sistema Mais Brasil, plataforma Mais Brasil, onde as prefeituras fazem os seus cadastros lá dos seus projetos, seja na área da educação, na área do meio ambiente, na área do turismo. Tem também para a área da cultura. E daí dentro dessa plataforma vai ter lá a aba Paulo Gustavo, que daí a prefeitura, junto com o conselho, a gente vai traçar esse plano de trabalho e colocar lá. Então a gente vai ter, depois que abrir, que regulamentar e fazer a abertura dessa plataforma, nós temos, a prefeitura tem 60 dias para apresentar um plano de trabalho coeso, exequível e bom para todos, né? Para o município e para os artistas. Se eu estiver falando muita coisa sim, que alguém quiser perguntar, inclusive tem um microfone aí, tá? Depois desse plano de trabalho, aprovado o plano, né? Por isso que não pode ser um plano qualquer. Eu tenho certeza que os nossos amigos da prefeitura são fera nisso, eu conheço muito bem. Nós vamos fazer um baita de um plano legal. E ele vai ser aprovado e essa aprovação vai vir um repasse dessa verba de 637 mil para o município de Amparo. Aí é que vai entrar o conselho com a prefeitura o conselho e prefeitura para fazer os editais. Daí sim nós vamos lançar os editais dentro dos artigos que eu vou falar para vocês, dentro de todas as linhas que tem essa lei Paulo Gustavo. E esse prazo aí médio aí sempre gira em torno de 30, no máximo 40 dias para a gente apresentar as inscrições dos editais. Tudo bem até agora? Bom, só um segundinho que eu vou tomar uma água aqui. Eu vou aproveitar para sair. Correto. Bom, eu coloquei os valores, a distribuição de valores, conforme a sua grandeza. Na verdade, essa distribuição, ela é por incisos, tá? Dentro da lei. Então eu não levei em consideração os incisos, mas sim a grandeza de valor. Como o Antônio falou, eu também acho 38.700 é pouco para capacitação, para amostras, para formatação de cursos e tudo mais, né? Mas é o que temos para hoje e para amanhã. Então, esses 38 mil e pouco aí é para isso, para capacitação, para cineclubes, para mostras, para festivais, tá? 77.246,39 são específicos para salas de cinema,
tá? Assim como capacitação também. A gente não vai poder apresentar edital para capacitação e fazer um curta-metragem, por exemplo. Então, cada inciso, cada artigo dentro da lei, depois no final tem o link da lei aqui também, para quem está assistindo também, tem o link para você entrar na lei e ver certinho, ele dá esmiuçado o que é cada palavra dessa, que equivale a capacitação, mostras, festivais e tudo mais. E voltando ali em sala de cinema, é isso também, 77 mil e pouco, somente para modernização, para implantação, para distribuição de cinema na nossa cidade. Dentro da lei, até eu fiz uma colinha aqui, a preocupação maior dentro da lei com salas de cinema não é a sala, não é o projeto, não é a estrutura física, mas sim a distribuição do que o pessoal já tem pronto, o que pode ser feito, quem está fazendo, como vai ser essa distribuição dos filmes, tá? 183.837 demais áreas, exceto audiovisual. Então essas demais áreas, gente, abrangem muita coisa. Depois a gente vai estar esmiuçando mais sobre isso. E 337, que é a fatia maior do bolo aí, para as produções audiovisuais em si, tá? Nós temos uma pergunta aqui do Rai, só ligar aí o microfone, fica à vontade. Quem quiser fazer pergunta também. Acho que eu desligo. Vamos lá. Rafa, dá uma ajudinha lá para ele, faz favor. Boa noite a todos. Primeiro, né, a alegria de a gente saber que, né, também estamos dentro desse projeto, né, da Lei Paulo Gustavo. Eu queria saber, Reginaldo, se dentro desses 183 mil demais áreas aí, tem lá uma especificação, o que pode ser feito, as áreas que realmente pode ser trabalhada, né? Sim. Eu gostaria de saber, já vou aqui adiantar, né, que é publicações de livros. Sim. Então, eu gostaria de saber se dentro disso está também publicações. Isso. Agora, desse slide para frente, eu vou esmiuçar cada um desses 4 tópicos aqui. A gente vai ter uma amplitude maior da sua pergunta aí também. Obrigado. Tá certo. Obrigado pela pergunta, Rai. Valeu. Então, vamos lá. A primeira linha, capacitação. 38 mil e alguns reais. Essa linha de apoio financeiro da Paulo Gustavo é especialmente para capacitação, formação, qualificação de profissionais da área de audiovisual. Tá? Então pode ser um curso, pode ser uma série de lives, pode ser palestra, workshop, tudo que envolva capacitação desse pessoal dessa área. Tá? Então essa verba ela não pode ser gasta com nenhuma outra coisa, tá bom? E dentro dessa mesma linha, o que eu acho que é um pouco estranho, mas não tem como mudar a lei, o apoio aos cineclubes. Aqui em Amparo a gente tem o Cine Fotoclube de Amparo, do qual eu falei para vocês que eu sou presidente. Também dentro desses 38 a gente pode realizar festivais, mostras e produções de audiovisual. Então aqui a gente pode fazer um festival com os filmes já prontos do pessoal do Alexandre Cruz, tá? Então são só alguns exemplos que eu estou aqui colocando para vocês. Então pode ser realizado festivais, mostras, tudo dentro do audiovisual, tá? Dentro da capacitação ainda, vai vendo por que a gente acha que o valor de capacitação é pouco, né? Pode ser realizado rodadas de negócio para o setor audiovisual, a gente pode trazer algum evento aqui relacionado ao setor do audiovisual, que esse evento vai ter um custo, e esse custo pode ser feito dentro dessa linha. E também pode ser feito preservação e digitalização de obras de acervo audiovisuais. Por exemplo, se a gente tivesse notícias do filme da Cléo Verberena, a gente poderia fazer um projeto para tentar resgatar esse filme. Mas infelizmente não existe. Mas nessa fala aqui de recuperação e preservação, é mais ou menos dentro disso. Tá? Ainda em capacitação, olha só, com 38 mil só.
apoio a observatórios, publicações especializadas e pesquisas sobre audiovisual. Aí entra um pouco dentro do que o Rai falou, mas é mais ligado a publicações visual. Pode ser um filme, um doc, um mini, tal, né? E o desenvolvimento de cidades de locação. Isso eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas é um pouco mais amplo. Mas assim, é dar apoio a projetos, a cidades, a locais de cidades que elas servem de locação para filmes, para comerciais e tudo mais, tá? Bom, agora a gente já mudou a linha salas de cinema. Nós temos 77.246. Para quê? Para apoiar a reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema, seja ela pública ou privada. Me perguntaram para mim, o cara do cinema daqui de Amparo, que já é uma empresa privada, sei que tem, pode? Pode. Qualquer pessoa pode. Tá? Então aqui a gente tem um cinema, tem também a prefeitura que pode fazer alguma coisa dentro desse assunto. E também cinemas de rua, cinemas itinerantes, a gente não tem na nossa cidade, eu desconheço, sim, não sei se tem, o Alexandre pode falar melhor, mas salas de cinema quer dizer isso, não é só o prédio em si, né? Então é uma coisa, um objeto mais amplo para ser investido. E todos os slides vocês podem ver que aí eu e o Diego, a gente colocou os incisos, os artigos, na onde que está dentro da lei, para quem for ler depois vai saber achar exatamente o que nós estamos falando aqui, só que de uma forma mais detalhada, tá? Para o audiovisual, que é a fatia maior, 337.812, é exclusivo para o audiovisual. Exclusivo mesmo, não tem como a gente mudar, tanto é por conta da lei do Paulo Gustavo, que era o que ele fazia, televisão e tudo mais. Esse aporte maior é exclusivamente para projetos, o edital que nós vamos lançar aí depois, para audiovisual. E também, aqui era uma dúvida que eu tinha, que eu perguntei para o Diego, mas era uma dúvida, mas ao mesmo tempo eu já imaginava isso também. Se uma pessoa tiver um projeto de audiovisual em outra lei, pode ser PROAC ou Rouanet, qualquer valor que seja, e ela quiser fazer uma complementação do seu projeto, ou uma distribuição maior, ou qualquer outra coisa dentro do seu projeto que já existe, ela pode entrar dentro desse edital para complementar o seu projeto, tá? Então, por exemplo, se o Alexandre já tiver um projeto que já esteja sendo feito dentro do PROAC, mas ele quer incorporar algo mais dentro desse projeto, uma distribuição no exterior, sei lá, um exemplo fatídico, fictício aqui. Se ele quiser fazer esse aporte, esse projeto, ele pode. Demais áreas, 183.837. São para as seguintes possibilidades, tá? Desenvolvimento de atividades de economia criativa, a gente pode fazer qualquer projeto dentro desse assunto que envolva a economia solidária, artistas de rua, periferia, tudo, tá? Ela não pode ser utilizada para o audiovisual, porque o audiovisual a gente já tem lá uma fatia grande, de 300 e poucos mil. Então esse 183 aqui é para essas áreas, que a gente pode fazer economia criativa e solidária, para agentes culturais, iniciativas culturais, cursos ou produções ou manifestações culturais. Aí ela engloba muita coisa, tá? A pergunta que o Rai fez é muito importante. Livro. Nessa área aqui, dentro da lei, em nenhum momento ela está falando de livro. Mas a regulamentação da lei, ela vai trazer isso para nós. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela tem um tópico específico ou pode ser que não tenha. Mas pode ser uma produção literária, por exemplo, né? Então, assim, eu acredito que dê para encaixar sim, não é um bicho de sete cabeças. E a mesma coisa, demais áreas culturais.
O Rai tem um projeto de um livro que ele quer fazer algo mais, ele pode, nessa primeira frase aqui, já contempla, para você dar uma encorpada no seu projeto, né? E captar através da Lei Paulo Gustavo, tá? Bom, continuando nas demais áreas. Realizar atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou qualquer outro meio de rede digital e plataforma e tudo mais. E a circulação de atividades já existentes. Então, quem já tem uma peça, um audiovisual, qualquer outro elemento aí que queira dar continuidade, também pode. Olha só, dentro dessas áreas a gente já passou 3, 4 slides e ainda continua. Desenvolvimento para espaços artísticos e culturais, microempreendedores individuais também pode, microempresas também pode, pequenas empresas culturais, cooperativa, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades comprometidas por força da Covid. Entrando nesse tópico aí, tudo está aberto, né? É um tópico muito amplo, muito genérico e que vai ser, como o Antônio falou aqui, e eu volto a frisar que é muito importante a regulamentação. Sem a regulamentação, a lei ela não é nada. Vai ser a regulamentação que vai dar esse norteamento, as diretrizes, ela vai falar o que pode, o que não pode, como que vai ser construído, tá? E vai dar o norte para tudo. Atenção, aqui eu quis colocar projetos dentro dessa lei devem oferecer contrapartidas com atividades e exibições a alunos e professores das escolas públicas. Isso é legal, tá? Isso legal não. Isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas vê os artistas, os produtores culturais fazendo o aporte, fazendo o gasto do dinheiro com atividade cultural, mas ele não sabe que esse mesmo produtor, que esse mesmo artista, ele tem que dar uma contrapartida para a sociedade, seja em forma de curso, de palestra, exibição de cinema, curso de fotografia, de vídeo, enfim. Não é só fazer o projeto e tchau e vamos dormir. Tem mais coisa por trás de tudo isso. Então, essa atenção aqui para todas as áreas, né? Tem que ter sim aí as contrapartidas para tudo. Que isso vai estar na regulamentação. Não está dentro da lei. A lei ela é bem genérica. E nos editais vai estar isso tudo também. Isso, bem. Isso. Bom, uma coisa muito importante que está dentro da lei, olha só. Artigo 6, inciso 8, é inciso, né? Parágrafo, né? Isso. Deverão ser contratados preferencialmente serviços pessoais e insumos do mesmo município. Isso é muito legal, porque o dinheiro vai girar a economia da nossa cidade. Entendeu? Então assim, eu vou fazer um projeto aqui, mas vou contratar alguém lá de Campinas, o próprio artigo 6 aí já vai dar uma barrada em você. Já talvez não seja aprovado, né? Então isso é muito importante. E nos editais também é obrigatório informar aí a incidência dos impostos e tudo mais, né? É uma outra parte muito importante. Todo mundo fala, vai pegar 10 mil e vai gastar e vai fazer tal coisa. Não, ele também tem imposto para pagar daqueles 10 mil que ele está gastando com cultura, que ele está investindo em cultura, ele também está pagando imposto. Assim como quem paga imposto, quem é dentista, quem é médico, quem tem fábrica, enfim, todo artista também paga imposto. Outra coisa muito importante, isso a Lei Rouanet já tem faz muito tempo, e que quem acha que só um parênteses aí, né, que acha que a Lei Rouanet é simples, ela é complicadíssima, porque
ela já pede essas questões de acessibilidade para todos os projetos. Só que assim, não é acessibilidade só para cadeirante. São as 4 principais vias de acessibilidade: visual, auditiva, física e de síndromes, autistas e tudo mais. Então, um projeto, às vezes a gente vê ficar um pouco mais caro. Por exemplo, se a gente pegar um livro, a gente é obrigado a fazer um exemplar em braille, que aí fica uma fortuna para transformar um livro em braille, principalmente se ele tiver imagem, fotos. A gente tem que contratar um outro serviço de audiodescrição desse vídeo, que a pessoa vai pegar o livro lá de 100, de 50 páginas, ele vai narrar o livro, vai falar tudo que está as frases em língua portuguesa. Se tiver língua inglesa, ele vai falar também em inglês. E se tiver uma imagem, ele vai descrever aquela imagem, ó, pessoa da cor tal, cabelo branco, blusa tal. Então, isso é que deixa caro alguns projetos, tá? Então, só fechando esse parênteses aí, a Lei Rouanet já pede isso, tá? Então, projetos com acessibilidades vai ter 10% a mais previsto no artigo 15. Então, se a gente vai fazer qualquer projeto dentro do audiovisual e já tiver as legendas, tiver braille e tudo mais, libras, aliás, braille, se tiver libras, a pessoa já ganhou o projeto aí 15% a mais, tá? Então, por isso que é muito importante ler minuciosamente, artigo por artigo, tá bom? Os editais também devem assegurar o protagonismo de grupos minoritários, tá? Através de cotas, isso a gente está discutindo já dentro do Conselho. Critérios de pontuação para quem é fora do centro da cidade, grupos, etnias diferentes e tudo mais. Tudo isso está no artigo 17 da lei também. Não tem nada saindo da nossa cabeça. Está tudo dentro da lei. Uma coisa muito interessante para a prefeitura e para a gente de artistas, essa lei ela é isenta de licitação. Então, assim, o dinheiro cai na conta da prefeitura, passa junto com o conselho, lança os editais dentro do valor de 600 e pouco mil lá, vai ter tantos edital para isso, tanto para aquilo, tal. Mas assim, vamos contratar a empresa X, o artista Y, o microempreendedor Z, dispensa, foi aprovado o projeto dele, não tem licitação. A prefeitura, quando vai comprar um computador, ela tem que ter 3 orçamentos, aquela coiseira toda lá. Não tem isso. O artigo 19 está falando isso. E a prestação de conta do projeto, assim como a Lei Rouanet é assim também, o Paulo Gustavo também é com foco na execução do projeto. Claro, dentro de outras leis você tem que vir com toda a documentação, nota fiscal, onde você gastou, que hora você gastou, por que você gastou. Se você gastou um pouquinho a mais, você tem que justificar aquele gasto a mais, porque quando você fez o projeto, uma lapiseira custava R$1, quando você foi executar o projeto, ela custa R$1,50, você tem que provar porque ela custou R$1,50. Então tem tudo isso. Então, a prestação de conta desse Aldir Blanc é um pouco mais fácil. Você vai ter que provar o projeto que você escreveu lá atrás. Se você gastou um pouquinho a mais em alguma coisa, o fato é importante, é o valor final. Tá? Isso está no artigo 23 também. Considerações finais. Essa lei, ela traz uma grande, isso é fato, inovação para o fomento da cadeia produtiva audiovisual. É uma lei, parece que ela é complicada, parece que ela é técnica, mas ao mesmo tempo ela é muito fácil de escrever, de executar e de prestar contas. Isso traz um grande movimento para a cidade. Vocês viram ali atrás, num artigo específico, que tem que ser contratado pessoas da cidade. Então, a gente vai produzir um vídeo, um audiovisual, um doc, sei lá, um doc mais simples. A gente vai contratar cinegrafista de amparo, vai ter redes sociais, a empresa que vai fazer as redes sociais é de amparo, vai precisar de um banner, alguma coisa, vai ser de amparo, vai precisar de frete, vai ser de amparo, vai precisar ir em São Paulo entrevistar alguém, nós vamos contratar um Uber de amparo, um taxista de amparo.
Então, isso é muito, muito, muito importante. E, ao mesmo tempo que ela promove a construção, né, democrática, participação de todo mundo, tá? É muito importante a gente que está aqui, que conseguiu vir aqui hoje, eu sei que não é fácil para todo mundo, passar essa informação adiante, procurar ler melhor sobre essa lei, se houver algumas dúvidas que bastante gente tem, pergunta para a gente, deixa seu contato aqui na Câmara Municipal, procura o Conselho, procurem a Prefeitura, o Antônio Carlos, procurem o Diego, procurem o Reginaldo Leme, que a gente vai procurar responder essas perguntas, essas questões da melhor maneira possível. E assim que tiver essa regulamentação dessa lei, a gente tem que correr para trabalhar, né? Que muita gente acha que, com perdão da palavra, que artista vagabundo, artista rala pra caramba. Muito ainda, principalmente nos bastidores. Então, assim, saiu essa lei, saiu essa regulamentação, gente, pau para toda obra. A gente tem 60 dias para apresentar o plano de trabalho e lançar os editais aí logo em seguida e pôr esse dinheiro na nossa cidade, investir na cultura, no audiovisual da nossa cidade. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Não sei se mais pessoas querem fazer perguntas. Por favor, no microfone, para a gente ter registrado aqui para ir para a internet, por favor. Alô. A minha pergunta é, voltando um pouquinho atrás, na questão da licitação, né? Se não vai haver licitação, a minha pergunta é, como é que então vai ser aprovados alguns projetos, né? Quer dizer, qual é a forma de aprovação? Segundo, se ela tem valores específicos por linha, pode ser que aconteça um volume grande numa linha e um volume pequeno na outra linha. Nessa linha, se tiver um volume muito pequeno, como é que fica? O dinheiro não sai? O dinheiro volta para o governo federal? Tá, respondendo bem rápido a sua pergunta. Como que vai ser a aprovação? É edital. Tá, comissão de edital, a gente vai procurar pegar pessoas de fora, para que todos daqui de Amparo possam participar, profissionais de fora que vão avaliar os projetos. Documentação, coerência, tudo aquela coisa que a gente sabe. Então pode ser que não contemple todos os projetos. Quem não souber escrever direito ou quem tiver faltando documentação, é simples assim que funciona. Agora, você falou de volume e de grana. Nós temos aqui, vou voltar um slide, por exemplo, aqui, ó, bem rapidão. Nós temos 337 mil, vamos falar só de audiovisual, cinema, documentário e tudo mais. A gente vai falar assim, ó, se eu tiver errado, Antônio me corrige, por favor, porque eu não tenho o domínio da lei completa. Mas nós vamos lançar, vamos dividir esses 337 em 10 projetos de 37 mil. Entendeu? Pode ser isso. Mas isso, a regulamentação vai dizer pra gente. Então a gente pode ter 10 projetos de 37, pode ter 2 de 100 e alguma coisa. A gente pode dividir esse 337 em 5, em 4, em 2 ou em um só de 337. Aí vai depender da regulamentação e do norte que o Conselho vai dar. O Conselho e a Prefeitura vai dar, o Conselho de Cultura vai fazer isso. Ó, a gente quer 10 projetos de 37. Só para complementar, então, como sugestão, eu daria que tentasse fazer de forma mais ampla possível, porque sim, a gente sabe que a burocracia, né, a grande burocracia, é um limitador, né? As pessoas da classe mais baixa têm grande dificuldade, né? E é perfeitamente compreensível por quê, né? Claro. Então, eu deixaria como sugestão que tivesse uma dedicação especial nesse sentido para que isso seja realmente para atingir a todas as classes, né? Não, é só indo nessa linha de raciocínio, tem um valor X para ser distribuído, não seria mais conveniente ser distribuído mediante a quantidade de projetos apresentados?
Não funciona assim? Na verdade não. Isso vai estar regulamentado dentro da regulamentação e depois, posteriormente, aos editais. Até que se finde os recursos, então pode ser, isso como a Mário falou, a contrapartida é você fazer esse vídeo chegar nas escolas. É isso. É bem clara a lei, é lógico que pode participar. Aquilo que o Mário falou é justamente isso. Os valores menores vão ser contemplados. Se tiver tudo ok, a comissão avaliou, contemplou o projeto, está contemplado. Então, deixar claro, a gente vai, lógico, dar uma agilidade em tudo isso, porque a gente tem que cumprir os prazos, senão, embora Aldir Blanc, com todo esse transtorno que aconteceu, até hoje tem cidades que não prestaram conta ainda, não terminaram a prestação de contas, já faz 3 anos aí, e não prestou contas ainda, não terminou a prestação de contas, né? E isso não aconteceu conosco, tá tudo certo aqui em Amparo, tá tudo correto. E a primeira coisa que eu fiz quando entrei na secretaria é ver como estava a questão da prestação de contas em relação ao Aldir Blanc, porque ela veda e barra outros recursos que a secretaria possa receber do governo federal ou governo estadual. E também deixar claro que na reunião que nós tivemos com a secretária do Estado da Cultura, ela deixou claro que o Estado de São Paulo esse ano nunca teve um valor tão grande como vai ter investido na cultura do Estado. Então nós temos que ficar espertos também com os editais do Estado, divulgar amplitude nisso para a cidade, para os artistas, porque a gente vai ter editais da Lei Paulo Gustavo sendo feito pelo Estado e o município, os projetos do município podem participar. Ali fala sobre preferencialmente da cidade. Os serviços, é excelente ficar aqui em Amparo, porque a gente fomenta a economia local, cresce cada vez mais a economia local. E isso foi uma discussão muito grande na Aldir Blanc, porque pessoas de outras cidades poderiam vir pleitear projetos na sua cidade. Isso não está vedado na lei, mas pode vir vedado na regulamentação. E se não vier vedado, não tem como no edital você vedar, porque é o direito de isonomia, direito de publicidade, é em território nacional a lei, ela não é em território estadual e nem municipal. Mas, com esses requisitos que já tem vedação, melhora bastante essa regulamentação, melhora bastante essa inclusão da lei. Gente, eu não vou me alongar aqui, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por tudo que está fazendo comigo, a minha pessoa na cidade, como secretário de Cultura. Acho que a oportunidade que o prefeito Carlos Alberto me deu é mostrar tudo o que eu posso fazer. A equipe é pequena, mas a gente sabe que estamos dando conta, estamos fazendo muito e sempre procurando fazer o melhor para a cidade. E não pensando na gente, a gente pensa sempre fazendo para os outros, para todos aqueles, sem exceção. Queria agradecer a todos vocês, agradecer a oportunidade, agradecer o nosso nobre vereador, a nobre vereadora que já saiu, Reginaldo, que é o vice-presidente do Concult, o Diego e todos aqueles que fazem parte, a minha equipe que está aqui, que é o Renan e a Rebeca. Renan, meu diretor, e a Rebeca, minha assessora. E dizer para vocês que se não fosse a vontade do nosso prefeito municipal, eu não estaria aqui. Então, agradeço muito a ele. Muito obrigado a todos e boa noite. Eu só tenho uma pergunta, de repente você pode responder, Tonhão. Na questão da linha das salas de cinema, né, de reformas, o município de Amparo, há tempos atrás, ele recebeu a sala do Cine Estação, e todo o projetor e todo o equipamento, que era a contrapartida da empresa. Ela ficou 10 anos, e aí depois todo o espaço, a sala, as poltronas, todo o cinema foi doado para o município. Eu queria saber se com essa lei existe a possibilidade de se resgatar aquele equipamento, se ele ainda existe, e se é possível. Na verdade, eu não posso te responder se existe equipamento. Procuro saber no nosso almoxarifado, que acho que deve ter patrimônio em tudo, mas muita coisa se perdeu nesses tempos. Muitas coisas se perderam. Era uma oportunidade, mas eu tenho alguns projetos pensados que eu quero discutir com o conselho, sobre salas de audiovisual na cidade, sobre locais que podem se tornar sala, porque também o recurso, gente, é 78 mil, acho, alguma coisa assim, para uma sala de audiovisual, como o Reginaldo falou, uma reforma não dá, mas se já existe uma sala que dá para adequar a questão multimídia, a questão tela, a questão som, questão que dá para fazer alguma coisa, a gente pode fazer. Agora, em relação à construção, à reforma, imagina, 77 mil não faz nada.
Então, mas eu vou procurar saber isso porque eu sei que na estação não tem mais nada, faz tempo já. Inclusive a gente usa o prédio para outros eventos, mas em relação ao cinema, mas a gente pode procurar saber e logo, quando sair a regulamentação, a gente já pode discutir sobre o uso desse recurso, dessa aba desse recurso. Boa noite a todos e o Reginaldo pode encerrar a parte dele aqui. Eu queria agradecer a todos vocês. Obrigado. Obrigado, secretário. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de complementar um pouco o que a Thaís falou. Ela tá aí ou ela já foi? Tá lá. Voltando aqui nesse slide aqui, ó, de 337 mil. Exemplos, tá? A gente, que vai ser feito junto com o Conselho, como que nós vamos lançar esses editais, né? Então, o Antônio falou aqui uma coisa que é muito importante. Às vezes, para fazer um filme, 300 mil nem começa, né? Até para fazer um álbum de figurinha fica caro, fica em 300 mil também. E a gente estava rascunhando no Conselho como que a gente vai capilarizar esse valor. Então a gente pode pensar juntos nas reuniões dos conselhos. Por isso é importante a participação de todos. Porque depois que tiver lá no jornal oficial, não adianta falar, não fiquei sabendo. Tá? Isso não é puxão de orelha para a Thaís, para ninguém, é para todos nós. Como que a gente pode fazer isso? Um exemplo, estou falando da minha cabeça agora, mas vai ser decidido isso no conselho depois. 100 mil a gente pode dividir em projetos menores. De 1.500, de 2.000, para atingir esses projetos que a Thaís esteja comentando. Pode ter vários iguais dela. Mas também a gente não pode dividir esses 337 aí em todos de 1.000, porque daí a gente não vai conseguir pegar aquela pessoa que quer fazer um curta, um longa-metragem da cidade, porque com R$1.000 ela não vai conseguir nem ligar a câmera. Então, no conselho, quando a gente for levar para a prefeitura, ó, vocês vão construir edital, mas façam isso, para a gente conseguir distribuir esse dinheiro de uma maneira bem mais ampla, para aqueles que produzem algo maior, que vai mais investimento, e para aqueles que produzem algo menor. Tá? Dentro da sala de cinema que o Antônio falou, como eu sou presidente do Cine Fotoclube de Amparo, e a gente tem aqui o Rafael Leopoldi, que também faz parte do conselho do cinema, nós temos uma sala, um auditório bem bacana no nosso Cine Fotoclube de Amparo, que foi resgatado recentemente, em 2017, que a gente fez uma grande reforma no clube. E para quem conhece aquele espaço, ele tem um som muito potente, que a gente quase nem liga ele, e uma TV bem legal. Inclusive, o pessoal do Bando Preto fez uma mostra com os filmes deles lá. A gente teve no aniversário do Cinefoto ano passado, os 70 anos do clube, uma mostra de cinema do Nelson Machado, né? Foi bem bacana também, uma outra linha de cinema nacionais. E eu deixo aqui a minha sugestão para quem está aqui presente, também para quem está nos ouvindo, que poderia sim ser feito alguma coisa para a gente colocar poltronas de cinema naquele espaço, que daí a gente tem uma sala legal, com estrutura com 6 banheiros, com cozinha e tudo mais. Nós já estamos fazendo um projeto aí para tentar um elevador para o clube, que ele tem 3 andares, a gente precisa ter acessibilidade para o prédio todo. Então, é só uma ideia, né? De repente, eu já estou vendendo uma ideia aí para o espaço do Cine Foto. Alguém tem mais pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa da prefeitura? Alexandre, Rafael Mendes. É só isso? Silêncio. Eu acho que o público presente deveria aproveitar essa oportunidade para se manifestar, fazer perguntas. É um momento propício para debates, por isso da audiência pública, né, Reginaldo? Sim. Então, seria bom que, se vocês tivessem algum questionamento, alguma coisa, por favor, levantem o problema e, na medida do possível, vai ser esclarecido pelas pessoas aqui
que estão coordenando essa audiência pública. Gente, assim, antes de... Opa, vai lá. Incentivamos, é isso aí, Rafa. Boa noite a todos e todas. Eu queria falar muito mais na condição de professor da rede pública do que na condição de artista, porque, para quem não sabe, eu sou professor lá na Escola Estadual Dionísio de Arbibeira, no bairro de São Dimas, trabalho com os adolescentes do período noturno e vejo que é uma parcela dos estudantes que se encontram num limbo, porque eles acabam não tendo a possibilidade de participar de muita coisa, né? E tendo aí dentro da proposta da Lei Paulo Gustavo uma contrapartida que envolve, de repente, as escolas, os próprios estudantes. Então, uma sugestão que eu deixo, não sei como colocar isso em prática, mas eu vejo que muitas vezes determinados projetos não entram nas escolas porque os gestores não são conscientes da importância que esses projetos têm, do diferencial que esses projetos podem levar para dentro do ambiente escolar. Então, eu vivenciei isso na minha própria escola quando tentei levar... quando tentei ajudar o Diego a levar a Ojoca para lá. Hoje ela está instalada no Rangel, mas ela poderia ter sido instalada lá no São Dimas e fazer um diferencial grande ali. Então, de repente, tentar pensar numa forma, através da prefeitura, através do Concute, não sei, tentar criar uma política de conscientização dos diretores, dos coordenadores, dos próprios professores, para que eles sejam também o braço direito desses projetos, para que eles abram a porta das escolas, até porque são instituições públicas, né? E muitos gestores acabam tratando as escolas como espaços privados e como se fosse uma propriedade deles. Então, eu acho que tem muito projeto aí que pode fazer um diferencial muito grande para os nossos estudantes. Tá? É isso. Bem colocado, Rafael. Eu gostaria de fazer um comentário dentro disso que ele falou, que o próprio edital vai ser uma construção coletiva. O edital, a prefeitura, o conselho consegue direcionar um edital e de colocar um nível de pontuação, como assim vai ter para aqueles projetos que têm acessibilidade, os outros projetos que vão ser nas áreas periféricas da cidade, a gente pode construir edital junto, de que vai ter um ponto a mais ou um ponto e meio a mais projetos que sejam feitos nessas escolas. Então isso é importante que você está falando. Vou usar como exemplo a famosa Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Toda contrapartida, toda, com exceção de nenhuma, todas no plural, tem que ser feito em escola da rede pública. Exemplo, o álbum de figurinhas, que todo mundo comentou e foi falado. Todas as ações de contrapartida vão ser feitas nas escolas. Vai ter oficina para 1.000 crianças de fotografia. E todos os 8.000 exemplares vão ser distribuídos para as escolas, por os alunos do ensino médio. E as 800.000 figurinhas, que é o maior custo do projeto, também vão ser distribuídas nessas escolas. Então, se a Lei Rouanet pede e dá para ser feito isso, a gente pode fazer também dentro dos nossos editais essa colocação que você acabou de falar, que eu acho que é o mais importante. Porque não adianta a gente fazer só uma peça, um vídeo, uma exposição de foto para a gente ver na parede, chamar os nossos amigos e ficar legal. Não, eu acho que esses alunos é que vão construir a cultura do local, do bairro onde ele mora. Isso que você falou é muito importante. E dá pra gente fazer sim. Entendeu? Mais alguma coisa, gente? Sim. Isso. Sim. Espalhar. Respondendo, complementando ao que o Alexandre falou, sim. Esse link que está sendo gerado agora dessa nossa discussão, por isso é importante falar no microfone, tudo que a gente falou aqui, com as imagens da tela e a imagem nossa falando, vai estar disponível na internet.
Nós vamos pegar esse link da Câmara Municipal, nós vamos colocar na página do Conselho de Cultura, para todo mundo ver. E eu já combinei também com o Moser, que assim que sair a regulamentação, porque a lei, esses slides estão em uma linguagem bem simples, que qualquer um vai entender e beleza. A lei, gente, dificilmente, eu tenho convicção que pouquíssimas pessoas vão querer ler a lei toda, tá? Até que é um negócio maçante e tudo mais e tal. Mas eu combinei com o Diego que a hora que sair a regulamentação, de ele fazer um vídeo e colocar no canal que ele tem, que toda semana ele fala sobre cultura e tal, ele vai fazer um vídeo, ele vai produzir um vídeo falando já da regulamentação. Porque falar esses tópicos é meio que quase que chover no molhado, é um resumão da lei. Já com a regulamentação já vai ter detalhes técnicos, prazos, plano de trabalho, plataforma Mais Brasil. Então já vai ser um negócio mais completo, mais definido e ele vai fazer isso. Eu acho que é muito legal isso que o Alexandre falou. E nós vamos distribuir o vídeo que está sendo rodado aqui hoje e o PDF também. Sugestões, gente. Eu acho que sugestões é melhor que pergunta, porque daí assim a gente constrói coisa nova. Show de bola. Chegou uma pergunta aqui do Álvaro Luiz Cardoso. Está online, ele pergunta ao Diego ou ao Reginaldo: um projeto de audiovisual que contenha o fator inclusão social na sua preparação, por exemplo, oficinas de artes, pode concorrer em 2 editais distintos? Pode. Claro que pode. Isso também vai estar dentro da... É igual ao PROAC. A pessoa pode participar de 1, de 2, de vários. Vai depender do afunilamento da comissão jogadora do projeto, mas pode sim. Mas também tem a regulamentação que a gente estava falando. Rai, pergunta? Novamente, né? Eu estou pensando aqui na lei, né, e no que eu quero fazer, porque eu vou dar uma resumida aqui, como eu estou conduzindo as minhas coisas. Eu criei uma agência de publicidade e eu sempre trabalhei com a diversidade, né, que é o movimento negro. Desde os meus 14 anos eu sempre fui militante do movimento negro e acabei criando essa agência agora no final de novembro. E foi um start essa agência, né? Então a finalidade da agência é juntar tudo aquilo que a população preta está produzindo, né? Roupa, calçado, livro e por aí vai. Então tem gente na página da agência do Brasil inteiro, mesmo porque eu conheço gente do Brasil inteiro, né? Por conta das minhas participações. E aí o que eu estou pensando, Reginaldo, a ideia é a seguinte: a agência é aqui. A nossa ideia de publicação, porque assim, nós criamos um grupo de escritores. Então a nossa ideia agora é lançar uma coletânea e alguns livros, alguns autores que têm livros, né? Só que a maioria desses autores tem no estado de São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia, né? Então a gente criou esse grupo, nós estávamos tratando com a iniciativa privada e acabou dando um probleminha, isso atrasou a publicação desses livros, né? E aí com a lei, eu acho que há uma possibilidade da gente fazer tudo isso por aqui. Agora, eu não sei como é que eu vou inserir esses artistas de fora, né, esses escritores de fora, para estar inserido na lei. Agora, a ideia da contrapartida seria tudo aqui mesmo, né? A ideia da contrapartida seria trabalhar com as escolas, com seminários. Acho que é legal. Primeiro que essa coletânea é uma coletânea de poesias, né? E aí a mais diversificada, são 10 autores. E os livros são individuais, são 3 ou 4 livros, né? E aí, a minha dúvida é, né? Sendo tudo aqui, será que a condição dos artistas ser de fora vai ter algum impedimento que a gente possa participar do projeto, da lei? Rai, essa pergunta sua aí, eu acredito, não posso falar com tanta propriedade, porque seria melhor a gente ler o artigo completo da lei, a hora que ela fala que tem que ser a contratação do pessoal do mesmo município. Então acho que melhor ler esse artigo 6 completo. Eu li ele, mas eu não lembro desse detalhe, tá? Mas eu acredito que não vai impedir, tá? Agora, uma outra coisa, não vai impedir.
tá? Eu acredito que não, mas é melhor a gente ler o artigo com mais precisão do que antes falar alguma bobagem. Mas você falando isso daí, eu me remeti à primeira pergunta sua, que você quer imprimir um livro. Como é uma lei de audiovisual, você poderia transformar esse livro numa capilaridade muito maior do que ter o livro impresso. Você pode ter esse livro em plataformas digitais do Kindle, do Amazon. E isso ele vai para o mundo inteiro, porque você pode fazer esse livro em 2 línguas, por exemplo, português e inglês, e já com a leitura em audiodescrição, que daí seu projeto já entra com os 15%. Então, assim, vou falar como produtor também. Eu direcionava esse livro totalmente para o digital. Isso. É o videobook. Então é o caminho certo. Hoje é o caminho certo. Claro que nada substitui um livro impresso. É gostoso você ter, falar, ó, esse livro aqui é meu. Mas para um projeto que a gente tem um financiamento um pouco menor, que você vai ter que brigar com outros tantos aqui dentro de um edital, a hora que você falar que o seu vai ser o videobook, assim, assim, assado, vai ter audiodescrição, cara, é um baita projeto legal. É só esperar mesmo a regulamentação e ver se vai poder falar assim, ó, você vai poder contratar os seus artistas. Acredito que sim, porque como você é uma companhia, se o seu é igual uma companhia maior, por exemplo, se o artista dele está hospedado, residência lá no Nordeste, por exemplo, ou no Sul, não tem como ele falar, não, vou ter que contratar só daqui. Você tem um especialista em determinada área dentro da sua companhia, você não vai falar, aqui em Amparo não tem? Então vai ter um artigo lá e vai falar que você vai poder contratar assim. Vamos lá, gente, o que mais? Alexandre? Renan? Joinha, gente? Gente, antes de finalizar, quero agradecer a presença de todos. Presente aqui é o nosso amigo da casa, o vereador. Presentes de todos os artistas, o pessoal da prefeitura, o Alexandre. Também agradecer ao Diego por ter me jogado nessa fogueira legal. Eu gostei muito mesmo. Não é uma lei que eu domino, né? Eu tenho um domínio de uma outra lei, mas eu aprendi muito nessa última semana sobre essa lei. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer também quem está vendo aí pela internet e quem vai assistir pela internet. E para finalizar essa conversa nossa, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente é um pouco preguiçoso de algumas coisas, né? E eu passei o ano inteiro da 2020 da Covid, 2021, 2 anos e meio, até metade de 2022, até julho de 2022, debruçado em cima da lei de incentivo à cultura, lendo as 168 páginas da lei, mais 100 e poucas da instrução normativa 1, mais 50 e poucas páginas da instrução normativa, sei lá das quantas, enfim, deu mais de 500 páginas, mais de 150 horas no Instituto Cultural Vale para aprender sobre a Lei Rouanet, que era um negócio que eu queria muito para aplicar dentro dos meus projetos, que eu já tinha, mas eu meio que tinha uma outra empresa parceira, que eu agradeço muito de ter ela como parceira durante todo esse tempo, que ela que fazia a gestão da lei para mim, dos projetos dentro da lei, respondia as diligências, toda aquela questão burocrática da lei. E hoje eu consigo ter um domínio maior dessa lei. Por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes a gente julga algumas coisas sem saber a real razão, ou então perde algumas grandes oportunidades por não ter lido a lei, né? Então, assim, gente, quem está escutando a gente aqui nessa casa hoje, vamos ler a Paulo Gustavo, vamos catar ela no site, destrinchar todos os artigos, pega edital de outra prefeitura para ler, leia edital, leia projetos de outras pessoas, projetos prontos, aqueles projetos que ficou legal, que foi aprovado, para vocês
para a gente ter já um conhecimento de como escrever um projeto, para não perder aquele projeto. Porque não adianta a gente vir aqui numa sessão como essa e falar, nossa, vai ter 300 mil, nossa, vai ter mais 500. E na hora a gente não vai saber fazer esse projeto, não vai saber escrever e perdeu. E daí quando a gente perde, a gente vai reclamar, vai ficar com inveja de quem fez, vai ter toda aquela coiseira toda que vira uma coisa que não é boa para ninguém. Então, finalizando, vamos ler a lei, vamos estudar bastante, trocar ideia entre a gente. Nós temos um grupo coletivo de cultura de Amparo, e poucas pessoas falam por lá. Vamos conversar mais sobre isso por lá. Vamos ajudar os artistas entre nós, que às vezes a gente vê o pessoal do teatro um pouco separado, um pouco o pessoal da música separado, da foto é separado. A gente precisa unir um pouco mais a nossa cidade, ajudar os artistas. Assim como o Diego ajudou eu a estar aqui hoje para fazer essa apresentação, do qual eu fiz com muita segurança, eu tenho certeza que eu consigo ajudar outras pessoas também em outros projetos. Mas o ato de conversar, trocar ideia entre si, isso é muito importante, muito mais importante do que as redes sociais e tudo mais. Então, eu acho que a leitura da lei é muito importante. E abraçar ela com 4 braços, para não deixar perder essa grana aí, nem um centavo. Porque o Paulo Gustavo merece. Beleza? Abraço a todos. Alguma outra colocação? Podemos encerrar? Nada mais sendo apresentado ou sendo perguntado e discutido, nós gostaríamos de agradecer a presença aos representantes da Secretaria de Cultura da Prefeitura do nosso município, na pessoa do secretário Antônio Carlos, a presença do Renan e da Rebeca, a presença dos representantes do Concult na explanação do Reginaldo e do Alexandre, tá? Parabéns a todos. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que acompanharam presencialmente essa audiência pública, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, e nesse momento nós estamos dando por encerrada a audiência pública sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo em Amparo, do Conselho Municipal de Cultura de Amparo. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite.